Bom, eu vou em frente aqui, vamos entrar no tema agora, outro tema muito importante do nosso programa, que é a questão da Petrobras, né? Eu até começaria destacando que justamente me chamou a atenção esse tema na nossa pauta a partir de uma colocação publicada no site, no portal da CUT, né? Onde companheiros dos petroleiros, da FUP, levantam a seguinte indagação. Quem manda na Petrobras? Né? Afinal, quem manda na Petrobras? E a FUP, que faz a pergunta, apresenta uma resposta. Então, vamos falar daqui a pouco, dizendo que quem manda na Petrobras é o presidente do Brasil. No entanto, eu queria destacar alguns dados que eu considero bem interessantes, que são apresentados na própria matéria, né, que eu até convido os interessados aí a lerem no portal da CUT, né, quem manda, afinal, quem manda na Petrobras. Bom, a própria matéria publicada, elaborada pelos companheiros, uma nota, né, publicada pela Federação Única dos Petroleiros, diz o seguinte, que até o final da década de 90, final do século passado, o governo federal detinha entre 82% e 86% do controle acionário da Petrobras. Anotem aí para vocês aí, né, vocês vão ver mais detalhes na nossa imprensa, no jornal Causa Operária, no Diário, com certeza nós vamos repercutir, mas esse dado é importante. Quer dizer, até o final, antes dos chamados governos neoliberais, do Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, 82% a 86% da Petrobras estavam nas mãos do controle acionário, daquelas ações que têm direito a voto. Estava na mão do governo federal, da União. E 78% do capital social da empresa também pertencia ao governo. Bom, quem foi que mudou essa situação? Porque agora muita gente tem que falar assim, não, a culpa é do Bolsonaro. Né? Foi o Bolsonaro que fez... Não é assim. A verdade seja dita. Né? Quem mudou a situação foi ninguém nada menos do que o governo famigerado do Fernando Henrique Cardoso. Né? No governo Fernando Henrique Cardoso, o controle acionário da Petrobras, que era de 78% na mão do governo, passou para 57%. Né? E depois despencou para 39%. Né? 39% sobre o capital integral. Quer dizer, aquele controle que a Petrobras tinha de até 86% passou para 39%. Foi reduzido a menos da metade. Né? Então, essa situação, quer dizer, quem colocou a Petrobras, as ações da Petrobras, nas mãos, né, do capital internacional, foi o governo do senhor Fernando Henrique Cardoso, foi o PSDB, o partido do senhor Geraldo Alckmin. Né? Não foi o Bolsonaro. Tá certo? Não vamos dizer que foi o Bolsonaro que fez isso, porque não corresponderia à verdade. Bom, no governo Lula, né, com a derrota do PSDB, depois de 2 mandatos, os governos do PT procuraram reverter esse controle do capital estrangeiro sobre a Petrobras, das ações, né, da Petrobras, e emitiram novas ações da empresa. Colocaram mais ações no momento em que a economia brasileira vivia uma certa estabilidade, né, e que capitalistas nacionais conseguiram abocanhar, comprar uma parte dessas ações. E a presença do capital, o controle acionário, o próprio governo, o Tesouro Nacional comprou mais ações da Petrobras, né, e o controle passou a ser de 64%. Então, saiu dos 57% que Fernando Henrique Cardoso tinha provocado e voltou para 64% das ações, do controle acionário, das ações com direito a voto na mão do governo. Bom, no entanto, né, e para a gente encurtar a história, né, bom, naquele momento também, a participação do capital estrangeiro caiu de 37%, quase 38%, para 26%, isso durante o governo Lula. Bom, hoje, no entanto, os acionistas privados controlam 63,4% do capital da empresa. São dados da FUP, né? Não são dados simplesmente da Causa Operária TV, né? Não são dados nossos do PCO. Segundo a Federação Única dos Petroleiros,
Os acionistas privados controlam 63,4% do capital total da empresa, né? E um dado muito importante, segundo a própria FUP, 45% dessa fatia, né, dos 63%, 45% são negociadas fora do país, nas bolsas de valores de Nova York, de Londres, né? Quer dizer, estão na mão de acionistas estrangeiros, né? O Estado brasileiro, hoje, tem apenas 50,3% das ações com direito a voto e apenas 18,5% das ações preferenciais, né? Ou seja, 36%, ou seja, um pouquinho mais do que 1/3 do capital total da empresa. Então, vamos deixar claro, né? A Petrobras praticamente não é uma empresa pública, né? O Estado ainda detém 50,3%, quase ali, está ali batendo na trave, né? Tem 0,3% de maioria, mas foram adotado um conjunto de medidas que submetem a Petrobras à chamada lei do mercado. É uma política de uma patifaria, obviamente, né? Uma série de mudanças legais introduzidas pelo PSDB, por gente muito socialista, muito democrática, como o Serra, né? A turma do Alckmin, a quadrilha do Alckmin, né? Esses números deixam muito claro um dos principais motivos do golpe de Estado, né? Que era justamente reverter o que o governo Lula vinha fazendo, né? Porque o governo Lula reverteu a situação em que o capital da Petrobras, da maior empresa capitalista brasileira, e uma grande empresa, não uma das maiores, mas uma grande empresa capitalista do mundo, estavam ficando cada vez mais concentrados na mão do Estado brasileiro e dos próprios capitalistas brasileiros, né? O golpe reverteu essa situação, né? E hoje nós achamos que é totalmente incorreto, né, a afirmação dos companheiros da FUP de que quem manda na Petrobras simplesmente é o presidente da República, porque o governo tem 50,3% das ações. Primeiro, não é verdade por dois motivos. Primeiro, que há uma série de mecanismos de controle que foram estabelecidos. E segundo, porque o presidente da República do Brasil não é um cargo neutro, é um cargo que é ocupado nesse momento por um golpista, um fascista, que foi colocado lá para fazer a vontade dos acionistas da Petrobras, né? O Bolsonaro não tem essa autonomia, essa independência, né? E, de uma certa maneira, nenhum presidente que não mobilize os trabalhadores, que não rompa com essa política, vai ter independência e autonomia para fazer isso daí. Sem briga, sem enfrentamento, né, isso aí é uma coisa totalmente impossível e é uma ficção, né, apresentar. Quer dizer, quem manda na Petrobras nesse momento são os acionistas estrangeiros, são os especuladores, são os Jorge Soros da vida, né, que detêm fatias enormes das ações da Petrobras, e são eles que impõem essa política. O resto é demagogia, né? O resto é conversa fiada, e isso não pode ser mudado com discurso, isso não vai ser mudado simplesmente com uma eleição, só pode ser mudado através da luta, da mobilização dos trabalhadores. Agora, por falar em demagogia, a próxima